que em breve Juazeiro do Norte será conhecido como a terra onde tem muitos, mas muitos adoradores de Jesus Cristo. E eu creio nisso, meus irmãos, piamente. Estamos ali há 9 anos trabalhando no sertão nordestino com plantação de igreja. E eu quero pegar aqui alguns poucos minutos para compartilhar com vocês um pouquinho do projeto Josué. Interessante, pastor, que casou, viu? Vocês estão estudando o livro de Josué e eu vou falar do projeto Josué. O pastor Francimário é casado há 17 anos com a Juliana e somos pais da Heloíse, de 8 anos, e da Alice, que vai fazer 3 aninhos agora em junho. É um privilégio que Deus tem nos dado, meus irmãos, de podermos servir a Ele ali no sertão nordestino. Então, rapidamente, eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito no sertão e eu quero contar aí com a sua atenção e com a sua oração. Meus irmãos, por favor, pode projetar aqui, por gentileza. Ok. Pode seguir para o próximo slide. Meus irmãos, aqui é o bairro onde nós vamos ter uma construção agora entre os dias 17 e 24 de julho. Tá? Nós vamos ter a construção da capela ali, da Igreja Batista Pão da Vida, num bairro extremamente carente ali, no Frei Damião, dentro de Juazeiro do Norte. Como os irmãos estão vendo aí, é um bairro bem simples, carente da graça de Deus. Pode seguir, por favor. Aqui é uma das ruas, mostrando aí, passando lá no CETV. Passou ali no CETV, meus irmãos, uma reportagem falando, né, ali do bairro Frei Damião, onde nós temos vamos ter a nossa congregação, que hoje funciona numa casa alugada, mas que em breve estará funcionando no templo, né? Aqui é o esgoto passando no meio da rua, infelizmente essa é uma realidade muito presente em Juazeiro do Norte. Pode seguir, por favor. Então aqui eu vou apresentar agora para os irmãos o projeto Josué, que tem aí como tema Conquistando a Terra Prometida. Pode seguir, por favor. Aqui é a nossa congregação Batista Pão da Vida, celebrando mais um culto ali, de aniversário da nossa congregação. Então, como o ambiente interno era pouco espaço, então fizemos ali na rua, tá ok? Pode seguir, por gentileza. Pode seguir para o próximo slide. Aqui as crianças que a nossa igreja, irmãos, atende naquela congregação. Nós temos cerca de 50 crianças sendo atendidas ali naquela congregação semanalmente. Obviamente, por conta dessa pandemia, esse trabalho precisou dar uma recuada, mas ele acontece naturalmente a cada semana aí, antes da pandemia, e depois dessa pandemia também vai seguir em frente. Pode seguir. Aí elas aprendendo a palavra de Deus. É interessante lembrar, irmãos, essas crianças, elas são, depois que elas têm aquele ensino da palavra de Deus, que geralmente acontece na terça-feira à noite, nós servimos a ela um lanche, e o lanche para essas crianças é um baião de 2. Você sabe o que é baião de 2, irmãos? Quem é que gosta de baião de 2 aqui? Baião de 2 é a mistura do arroz com feijão junto, irmãos, tá? Tem um baião de 2 seco, molhado, o negócio é muito bom. Então, a gente serve um baião de 2 com frango frito e assim vai, irmãos. E aí, muitas dessas crianças, aquela refeição é aquela refeição que realmente ela recebeu digna do dia. Muitas delas passam necessidade, passam fome, entre outras coisas. Pode seguir, por favor. Ok, pode ir para o próximo. Aqui, meus irmãos, nós temos aqui a igreja reunida e o nosso irmão Moisés aqui do lado com o papel na mão. Aqui é a escritura do terreno que Deus nos abençoou. Os irmãos têm uma ideia, o nosso Deus, você crê que Deus faz milagre, meus irmãos? Deus é Deus de milagres. E Deus nos abençoou, meus irmãos, com 2 lotes. Compramos 2 lotes e depois compramos o 3º lote, pastor Robson, porque fomos desafiados pelo pastor Tony Gray. Falou: pastor Francimário, vocês vão ter uma igreja aqui, mas junto com essa igreja, já que vocês têm um trabalho tão bonito com criança, vocês precisam ter uma escola.
Meus irmãos, eu agarrei aquela palavra, oramos ali naquele terreno por isso, e no fechamento do contrato da compra desses 2 lotes, que foi feito à vista, nós fechamos a compra do 3º lote, parcelado, irmãos. Nosso Deus é um Deus que faz milagre, e é lindo dizer, irmãos, vale a pena, isso edifica a nossa fé, porque aquele homem chamado Dr. Cícero Leão, um homem rico, em Juazeiro do Norte, no fechamento daquele contrato eu pude falar de Jesus para ele e apresentar o projeto com as crianças daquela comunidade. E ele disse: olha, pastor Francimário, eu sou espírita e eu tenho trabalho social, eu acho lindo isso, e eu quero lhe vender então esse lote, esse 3º lote. Eu falei: olha, só que eu não tenho 1 centavo para lhe dar na compra, de entrada, e a primeira parcela eu só posso pagar daqui a 60 dias. Ele falou: olha, eu quero lhe ajudar. Ele pegou aquele valor, irmãos, 37.500 era o custo daquele lote, dividiu em 100 meses para pagar R$375, com uma correção anual pelo IGPM. Milagre de Deus, porque ninguém faz isso, irmãos. E eu saí dali, irmãos, glorificando a Deus, porque nosso Deus é um Deus de milagre. E nós agora vamos ter, pode seguir por favor para o próximo slide. Ok, aqui está o projeto do Josué, aqui o projeto como ele deve ficar, pode seguir para o próximo. Aqui está, irmãos, o que eu estou falando, a congregação que será construída pelos nossos irmãos americanos e a escola com o 1º e 2º andar. Nesse primeiro momento do processo de construção, nós queremos construir pelo menos a parte térrea dessa escola, tá? O muro que ao redor do terreno são 420 metros de muro. O terreno ele tem 7, cada lote, são 3 lotes, cada lote tem 7 por 20 de profundidade, então dá 420 metros quadrados. Então o desafio é construir esse anexo, pelo menos a parte térrea, até o dia 17 de junho, nós precisamos fazer isso. O muro e a base da capela, também é nossa responsabilidade como igreja local fazermos isso. E aí, claro, os americanos vão chegar e no prazo de 1 semana eles constroem o templo. E certamente, irmãos, certamente ficará mais bonito do que está aqui na foto. Amém? Pode seguir para o próximo. E qual é o alvo? Foi feito, irmãos, um orçamento de quanto vai custar material e mão de obra. Ficou orçado em R$63 mil. Para nossa realidade local, nossa, é impossível. Mas o Deus que nos abençoou, irmãos, com a compra daqueles 2 lotes à vista, R$75 mil, e a compra do 3º lote parcelada em 100 vezes, eu estou crendo que é o mesmo Deus que começou esta obra, Ele há de terminá-la em o nome de Jesus. E aqui eu fiz uma sugestão, uma questão de matemática, um cálculo muito simples. 420 metros quadrados é o tamanho do terreno. Se você dividir por 420 pessoas, você tem 420 pessoas ofertando uma oferta única de R$150. Ou o contrário também é verdade. 150 pessoas ofertando uma oferta única de R$420, nós teremos R$63 mil. Obrigado, irmão. Então, meus irmãos, contribua com a alegria para o avanço da obra missionária no sertão. Meus irmãos, Deus está me dando o privilégio de compartilhar esse projeto que nasceu no coração de Deus. E eu sei que o reino de Deus somos todos nós trabalhando unidos para continuarmos avançando com a obra missionária no sertão, em outras partes do Brasil e do mundo, meus irmãos. E eu creio, meus irmãos, se os irmãos orarem por esse projeto, e se os irmãos, obviamente, Deus tocar no seu coração, você entender que você precisa participar, você não pode ficar de fora, então seja bem-vindo a se engajar conosco nesse projeto e vermos a obra missionária no sertão avançando a cada dia para a glória de Deus. Se depender de você, nós avançamos ou nós retrocedemos? Avançamos, irmãos? Amém, em nome de Jesus. Pode seguir para o próximo slide. Então eu tenho alguns pedidos de oração. Depois eu vou pedir que o pastor Robson no final esteja orando pela salvação do povo nordestino, meus irmãos. Também
para que Deus nos dê todos os recursos para a construção do muro, da base da igreja e da escola, e por multiplicação de discípulos. Próximo slide, por favor. Aqui está a minha família, meus irmãos, a Juliana, a Heloíse e a Alice. Diga-se de passagem que estou com muita saudade delas. Elas estão aí nos acompanhando aí através da transmissão desta igreja nesta manhã. Aqui está o projeto Josué e aqui estão alguns dados, e-mail, telefone, conta bancária. Então, meus irmãos, se vocês desejam se engajar comigo nessa obra missionária, vamos juntos alcançar o povo nordestino, vamos alfabetizar aquelas crianças, vamos falar do amor de Jesus. As crianças têm sido um meio para a gente falar de Jesus para os adultos. Então elas chegam e depois os seus pais chegam através do relacionamento. Amém, queridos? Então nesse momento eu quero passar para outra parte muito importante nesta manhã. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos para a ministração da palavra de Deus nesta manhã. Hebreus, capítulo de número 2. Eu estarei lendo, irmãos, do versículo 1 ao versículo 4 apenas, ok? Então você pode ficar aí com a sua Bíblia aberta, ok? Acompanhando aí a leitura do texto sagrado nesta manhã, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu conheces, ó Pai, o coração desta igreja. Tu sabes a necessidade de cada vida. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Eu me coloco aqui, Senhor, inteiramente nas Tuas mãos. Que o Senhor venha falar esta manhã, através da Tua palavra, mediante a ação do Teu Santo Espírito a esta amada igreja. Pai, que Teu Espírito possa alcançar cada vida, cada coração nesta manhã aqui presente, e também aqueles amados irmãos que estão em casa nos acompanhando nessa transmissão. Que o Senhor também os alcance e os abençoe, em Cristo Jesus nosso Senhor oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos desafiadores, momentos difíceis. E o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, porque a história não vai apontar, mostrando aí de forma clara quem escreveu esta carta, mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que essa carta foi escrita por um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, que tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento, e que certamente também conhecia os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos e falar sobre a negligência espiritual. Quando eu falo negligência, eu estou falando de descuido, de uma pessoa estar e ser descuidado. A ideia de você estar dirigindo um veículo e por um descuido seu você passa no sinal vermelho. E consequentemente, por você passar no sinal vermelho, o radar ele pega você passando esse sinal vermelho, e aí você, depois de alguns dias, você recebe uma multa em casa porque você fez algo que não deveria
fazer. Ou seja, você foi negligente, você foi descuidado. Pensando nisso, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, escrevendo essa carta, e é importante a gente conhecer um pouquinho daquilo que estava acontecendo naquele primeiro momento, no primeiro século. O escritor está escrevendo para cristãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E servir a Deus naquela ocasião poderia custar tudo, inclusive a sua própria vida. Significaria você ser entregue e ser preso, às vezes por um familiar, por um pai, por um irmão, ser jogado na cadeia por seguir a Cristo Jesus. E nós sabemos que muitos homens, no decorrer da história da igreja, principalmente no primeiro século, como Paulo, Pedro, os demais apóstolos e outros homens de Deus que vieram posteriormente, sofreram e muito por amor a Cristo. E olhando para o contexto atual que nós estamos vivendo, meus irmãos, qual é a implicação de sermos discípulos de Jesus? Quando nós olhamos para esse texto sagrado, o que a palavra de Deus está a nos ensinar nesta manhã, o que eu e você nós precisamos aprender, e não apenas aprender no sentido de ficar no campo das ideias, mas praticar, passar a ser algo que nós vamos diariamente, constantemente buscar fazer para a glória de Deus. Então vamos pensar nisso, meus irmãos. No versículo de número 1 diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. E aqui, meus irmãos, eu quero considerar com você a negligência da falta de atenção. Por que o escritor está falando isso, irmãos? Depois de ele falar o capítulo 1 aos Hebreus, falar da importância de Jesus e falar que Jesus é superior aos anjos, ele agora está apontando aqui, mostrando que nós precisamos abraçar a palavra de Deus, essa verdade que é absoluta, e nós não podemos nos desviar dela. É a orientação de Deus para Josué lá no capítulo 1. Quando Deus chega para Josué e diz: Josué, eu vou ser com você da mesma forma que eu fui com Moisés, porém tem um detalhe, ô Josué, você precisa meditar na lei dia e noite, você não pode se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, o que é que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo com relação à igreja de Cristo Jesus? Muitas pessoas que se diziam cristãos, amigos e conhecidos nossos, que têm ficado pelo caminho, têm se desviado dessa palavra, têm ido após uma série de problemas que têm acontecido. Qual tem sido então o nosso comportamento, irmãos, diante da adversidade? O que nós precisamos fazer? E aqui o escritor ele está nos exortando. Prestem muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. O salmista, lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, logo nos primeiros versículos, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado em nossos corações? A negligência espiritual, ela se dá quando nós deixamos de valorizar, de reconhecer exatamente o que a Bíblia é, a palavra de Deus, que é essencial, necessária para a nossa vida no dia a dia. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus, como o salmista disse: ó, quanto eu amo a tua lei, nela eu medito. Meus irmãos, nós precisamos
abraçar essa palavra, e como Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, nós precisamos estar arraigados, alicerçados na palavra de Deus, porque os dias são maus, meus irmãos. Nós precisamos prestar muita atenção na palavra de Deus, naquilo que ela ensina, para nós colocarmos em prática. Quero te perguntar, querido irmão e irmã, nesta manhã, como anda a sua vida devocional? O que é vida devocional, pastor Francimário? É você separar um período do dia, manhã, tarde ou noite, para você estar sós com Deus, em oração e lendo, estudando e aplicando a sua palavra ao seu próprio coração. Querido irmão, eu quero lhe encorajar nesta manhã. Se você ainda não sabe o que é ter uma vida devocional, eu quero lhe desafiar nesta manhã a começar a separar aí um tempo com Deus. Irmãos, começa com 10, 15 minutos. Você vai perceber que depois de algum tempo você está 30, 40, 50 minutos e parece que passou apenas 5 minutos, porque passa a ser um tempo maravilhoso na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, a advertência que o escritor aos Hebreus é que eu e você, nós não podemos tirar a atenção da palavra de Deus e obviamente de Cristo Jesus. Nós precisamos crescer nele, em comunhão, a cada dia crescer também na dependência do Senhor Jesus. Meus irmãos, é fácil seguir a correnteza e se desviar, é muito fácil. Mas é difícil voltar à verdade. Remar contra a maré não é coisa fácil, irmãos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse mundo. O verdadeiro, autêntico discípulo de Jesus, ele luta todos os dias contra o pecado, contra o sistema desse mundo e contra o diabo, o inimigo das nossas almas. E nós precisamos prestar atenção, meus irmãos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, para termos a nossa vida orientada, dirigida pela palavra. Isso é fundamental. Nossa salvação, meus irmãos, é uma grande salvação, comprada por um alto preço, traz consigo grandes promessas e bênçãos, e nos conduz a uma grande herança na glória. Você já agradeceu a Deus hoje pela salvação que lhe foi dada em Cristo Jesus? Irmãos, eu sou tão amado por Jesus. Você é tão amado por Jesus, que nós precisamos exercitar gratidão, irmãos. Dizer, Deus, muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu. E eu sei, meus irmãos, que as nossas famílias não são perfeitas, lá tem problema, mas glória a Deus por isso, porque é no meio do problema e da dificuldade que nós crescemos e nós aprendemos a depender mais do Senhor. Sabe qual é a escola do crescimento, irmãos, e da maturidade espiritual? É a mesma que o Senhor Deus usou com o povo lá no deserto. O deserto é a escola do aprendizado. É lá que nós aprendemos a depender de Deus. É lá que nós enxergamos os milagres de Deus acontecendo. É interessante, irmãos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Após ele sair da água, nós temos ali a ação da Trindade, o Pai falando, o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Cristo e o Filho ali saindo das águas. Depois que Jesus é batizado, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E lá no deserto ele é tentado pelo diabo. Nós precisamos entender, irmãos, que o cristão, a exemplo do próprio Cristo, Filho de Deus, é tentado. Por isso a necessidade de nós prestarmos muita atenção à palavra de Deus. Porque o nosso adversário, ele é sujo. E ele tentou o Senhor Jesus, e uma das coisas que ele disse para Cristo foi: você não é o Filho de Deus? Você não está com fome? Parafraseando o que ele falou. Manda que essas pedras se transformem em pão.
Qual foi a resposta de Cristo, irmãos? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. É esta palavra, irmãos, que alimenta a nossa alma, que revigora o nosso coração, que nos dá esperança, porque Jesus Cristo, nosso favorito, Ele há de voltar em breve, meus irmãos. Aleluias por isso. O Senhor é maravilhoso e fiel. Versículo 2 diz: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. A lei, irmãos, foi entregue por quem? Os juízos de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, você pode voltar a Bíblia aí um pouquinho, vai dizer da seguinte forma, lá no capítulo 1, versículo 1: por muito tempo Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas. Deus fez isso, não fez? Deus usou anjos, Deus usou profetas, mas olha só o que diz o versículo 2, irmãos. Isso é precioso demais. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ele tem nos falado agora por meio de Cristo, seu Filho, meus irmãos. E o versículo 2 aí continuando diz assim: e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Vamos olhar um pouquinho para a nação de Israel. Quando o povo desobedecia, o que acontecia com aquele povo, meus irmãos? Vinha a repreensão de Deus, o castigo, por assim dizer. Deus entrava em ação punindo o pecado, a desobediência e incredulidade daquele povo. Os irmãos lembram que quando eles chegaram às portas de Canaã, estavam prontos para entrar, os espias são enviados para espiar a terra. Mas nós sabemos que aqueles espias voltaram, a maioria deles com um relatório negativo. Apenas Josué e Caleb disse: não, o nosso Deus é poderoso, lá tem gigante, as cidades são fortificadas, mas Deus é conosco, Ele prometeu que vai nos dar Canaã e eu creio nisso. Essa era a palavra de Josué e Caleb, irmãos. Quantos se desviaram da verdade e hoje não creem mais no céu, não creem mais na volta de Jesus, não creem mais no poder da oração, não creem mais no poder de estar de joelho, clamando a Deus e Deus ouvindo a oração. Meus irmãos, nós não podemos agir como os demais espias, precisamos agir como Josué e Caleb, quando eles olharam não apenas os problemas, mas eles olharam para o Deus que eles serviam, e eles disseram: eu creio, Deus prometeu, Ele vai cumprir, a palavra dele não volta atrás. Aleluias. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós, meus irmãos, e esta palavra não volta atrás. Essa palavra é fiel, digna de toda aceitação. Podemos crer nesta palavra, podemos confiar nesta palavra. Toda transgressão e desobediência não ficou impune, Deus agiu. E a pergunta, meus irmãos, é: como? Versículo 3: como escaparemos nós diante desse quadro que está sendo pintado nesta manhã? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como nós escaparemos, irmãos? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A resposta é: não escaparemos. Se nós negligenciarmos o Evangelho de Jesus, certamente haverá juízo, punição eterna. Não tem como negligenciar esta salvação. Nós não podemos. Na ausência da salvação, meus irmãos, nós temos aqui, de acordo com esse versículo, o juízo de Deus. Por isso há uma necessidade urgente de nós, como igreja do Senhor, avançarmos e pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, falando que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador. Irmãos, essa é a mensagem urgente que o mundo precisa ouvir. O mundo passa por um momento de dificuldade grande.
Nos quatro cantos desse mundo, a pandemia tem assolado. Há uma grande incógnita, uma grande interrogação: o que está acontecendo? Nós sabemos o que está acontecendo, irmãos. Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando, e nós, como igreja do Senhor, nós precisamos pregar, nós precisamos fazer missões, nós precisamos evangelizar, nós precisamos discipular, nós precisamos orar, nós precisamos conhecer mais a Deus através da sua palavra, precisamos praticar a palavra. Esta é a missão da igreja de Cristo. E quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando de mim e de você. Nós somos a igreja. Não estou falando de parede, aqui é templo, tá? Um lugar onde a igreja se reúne. Eu e você somos a igreja de Cristo, o organismo vivo que vive para glorificar Cristo Jesus. Interessante, irmãos, olhar para esse versículo 3. Quem é o portador da mensagem? Jesus Cristo. Quem é o portador do evangelho? Quem é o próprio evangelho? Jesus. Quem é o Salvador e o Senhor? Quem é que salva? Quem é o Senhor de todas as coisas? Que louvor maravilhoso que nós cantamos aqui. Ele reina, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui muito importante nessa manhã. Diante desse quadro de nós não negligenciarmos essa tão grande salvação, diante dessa pandemia, diante do caos que esse mundo está, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus Cristo, ele continua reinando absolutamente. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, o nosso Deus. Nada foge do seu controle. Ele reina soberanamente, meus irmãos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele tem o controle da sua vida, ele tem o controle das nações nas suas mãos. Inclusive, meus irmãos, nós precisamos orar pela nação brasileira e pelas outras nações, porque o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! E é o nosso papel como igreja do Senhor, irmãos, clamar, pedindo a Deus por salvação na nossa nação. Nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Irmãos, aqui o evangelho, nesse versículo 3, ele é colocado como sendo o único meio de escape do inferno e da ira de Deus, do sofrimento eterno e da justa condenação pelos nossos pecados. Como vai escapar quem negligencia essa tão grande salvação, se o único caminho é Jesus Cristo? Irmãos, muitas pessoas deixaram de acreditar no juízo, muitas pessoas deixaram de acreditar, irmãos, que o inferno é real. E nós precisamos pregar. João 3,16. Você conhece certamente esse versículo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda pessoa, e isso é triste dizer, irmãos, mas toda pessoa que parte para a eternidade sem ter entregado, sem ter o perdão dos seus pecados por Cristo Jesus, parte em condenação eterna. Pastor Robson, eu me converti com 14 anos, Pastor Robson. Fui alcançado por Cristo com 14 anos. Comecei a ler as Escrituras, irmãos. Cada dia que eu lia, mais desesperado eu ficava. Qual a razão do meu desespero? É que eu percebi que toda a minha família, meu pai, minha mãe e minhas 3 irmãs, estavam debaixo de condenação. E o meu maior medo, meus irmãos, igreja do Senhor, era ir no velório de um deles. Naquela época, em 1995, foi quando eu tive o encontro com Cristo. O meu medo, o meu desespero era saber se um dia eles partissem para a eternidade, saber que eles partiram sem Cristo. Foram 4 dias
ou melhor, 4 anos orando, clamando a Deus pela salvação deles. Depois de 4 anos orando e clamando a Deus, e aquela pergunta: Deus, quem será o próximo que o Senhor vai alcançar? Eu só entendi, irmãos, o quanto eu estava perdido depois que eu fui achado por Cristo. Ninguém que está perdido sabe o quanto está perdido. Só sabe que está perdido quando você fala de Cristo. O Espírito Santo comunica vida, novo nascimento para aquela pessoa. Ela se converte, aí ela entende o quanto ela estava perdida, afastada de Deus e de Cristo e de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi o quanto eu estava morto e Cristo havia me dado vida. E eu sabia que se eles morressem, eles partiriam para a eternidade. Sem Cristo, estariam debaixo de condenação. Depois de 4 anos, num culto à noite, num domingo à noite. E é interessante que nesse interim, pastor Robson, Igreja do Senhor, o Senhor me chama para a obra missionária com a idade de 17 anos. E eu, ousadamente, eu falei para o Senhor, na minha ignorância, eu falei para o Senhor: Senhor, como é que eu posso ir? Quando a minha família não te conhece. Como é que eu posso dizer para as pessoas lá fora que o Senhor salva, que o Senhor transforma, e a minha própria família não te conhece? Salva eles, Senhor, e depois eu estou livre para fazer a tua obra. Olha, irmãos, essa oração, eu acho que Deus falou: você sabe o que você está pedindo? Então espera mais um pouquinho. 2 anos depois desse episódio, estou eu na igreja, sentado com a juventude, lá no cantinho. O pastor prega a palavra de Deus. Ele faz aquele convite especial: quem gostaria de entregar a vida a Cristo? Amados irmãos, eu não me lembro a ordem, eu só sei que meu pai, minha mãe e minhas 3 irmãs naquela noite entregaram a vida a Cristo Jesus. Isso aconteceu em 1999. E sabe o que é melhor, irmãos? É que de lá para cá eles estão firmes, servindo a Cristo Jesus. Ninguém se desviou, estão firmes em Cristo Jesus. Eu quero lhe encorajar nesta manhã, meu irmão, se você tem alguém na sua família que não conhece essa tão grande salvação que é em Cristo Jesus, persevera na oração, continua clamando a Deus, porque o Senhor certamente vai alcançar, vai salvar e vai transformar essa pessoa. Não desista de orar, persevere na oração. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, o próximo ponto, versículo de número 4, diz assim: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Amados, nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, ele fez vários milagres, são inúmeros milagres. Sabemos também que os apóstolos fizeram muitos milagres, sua pregação era confirmada, era testificada com milagres, muitos milagres, milagres maravilhosos, milagres até de prisão se abrindo, né? Você já viu, naquela época não existia portão automático lá, mas Paulo e Silas estavam na prisão, e por volta da meia-noite, eles estavam adorando a Deus, e as portas daquele cárcere se abriram, e eles saíram daquele cárcere. Deus fez vários milagres. Deus ainda hoje faz milagre, irmão. A minha vida é um milagre, certamente a sua vida também é um milagre. E nós precisamos olhar para essa palavra. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais. Irmãos, olhando para o contexto total, geral da palavra de Deus, a palavra de Deus ela está se cumprindo cabalmente a cada dia. A história está a cada dia caminhando e nós sabemos para onde essa história vai chegar. Se você olhar o livro do Gênesis e olhar o livro do Apocalipse, você sabe todas as coisas, para onde vai convergir. Então nós precisamos
em todo tempo estar atento, nós não podemos ser negligentes. E quando eu falo em negligência, olhando agora todo esse contexto bíblico, eu não posso ser negligente deixando de orar, de praticar a disciplina da oração. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai de vez em quando. É isso? Não. Orai sem cessar, continuamente. Ele está falando isso para a igreja de Tessalônica, irmãos. Está falando para nós hoje também: orai continuamente, sem cessar. Não posso ser negligente deixando de jejuar, irmãos. O jejum é bíblico, mas parece que está esquecido pelo povo de Deus. Nós precisamos orar, disciplina da oração, a disciplina do jejum. Precisamos jejuar, colocar a vida, colocar situações diante do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, é outra disciplina: meditar, contemplar, estudar a palavra de Deus. Outra situação, meus irmãos, nós precisamos congregar, na medida do possível, estar junto. Eu vou usar uma expressão aqui, usada pelo Dr. Jerry Bridges. Ele diz o seguinte: o cristão, ele precisa ter um amigo do peito. O que é um amigo do peito? É alguém que é um homem. Se é um homem, então estou falando de um homem para um outro homem. Se é uma mulher, de uma mulher para outra mulher. Tem uma amiga do peito ou um amigo do peito. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus que você possa chegar, compartilhar alguns pedidos de oração, compartilhar algumas situações difíceis na sua vida, receber orientação, receber oração, irmãos. Nós não podemos estar sozinhos, nós precisamos ter um amigo ou uma amiga do peito, alguém que pode e deve estar orando por nós, nos ajudando na caminhada cristã. Deus não nos chamou para estarmos isolados. Não existe cristianismo carreira solo, não existe isso. Nós precisamos estar juntos, somos a igreja, a comunidade dos santos, dos lavados e remidos por Cristo Jesus. Não fique sozinho. Se você está precisando de ajuda nesta manhã, querido irmão, se você tem sido negligente em alguma área da sua vida, talvez dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, você tem deixado a desejar. Como filho, você tem deixado a desejar para com seus pais. Os pais têm deixado a desejar para com os filhos. Ou até mesmo a nossa negligência com relação à igreja local. Em muitas áreas, são diversas. É tempo, meus irmãos, de nós pedirmos ajuda. Certamente você pode contar com a ajuda dos irmãos, com a ajuda desta igreja, com a ajuda desse pastor Robson. Você não está sozinho. Não negligencie a sua vida espiritual. Cultive. Seja um crente saudável. Para ser saudável, você tem que beber, comer todos os dias da palavra de Deus, todos os dias ter comunhão com Deus, andar em santidade. Hebreus 12, 14, para a gente finalizar nesta manhã. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fica firme, meu irmão, Deus é contigo. Fica firme, a luta pode estar difícil, a tribulação é forte, mas mais forte ainda é o nosso Deus que nós servimos. Você pode confiar nele, você pode depender dele. Fica firme, meu irmão. Vamos orar. Pastor, posso orar, pastor? Finalizando. Se for possível, se Deus falou no seu coração nesta manhã, meu irmão, se for possível, fica de pé, falando: Deus, eu não quero, nem agora e nem nunca, ser negligente espiritualmente. Eu quero estar atento, eu não quero ser negligente com nada. Eu quero agir, viver, baseado na tua palavra, viver para a glória do teu nome. Feche seus olhos, meu irmão. Começa a falar com o Senhor sobre os seus problemas. Fala para o Senhor aí a área que você tem sido negligente. Talvez você tenha deixado a desejar no seu relacionamento para com o seu cônjuge. Talvez você deixou a desejar no relacionamento para com o seu filho. Então, meu irmão, se ele não estiver aqui
é para você pedir perdão, mas coloque isso no coração, que no primeiro momento que você vê essa pessoa, esse amigo, sua esposa, seu esposo, seu filho, ou seja lá quem for, você vai pedir perdão, você vai corrigir. Se você não tem orado, se você não tem buscado a Deus como deveria, você sabe que está sendo negligente, então coloque a sua vida em ordem diante do Senhor, peça perdão para Ele, se arrependa do seu pecado, da negligência espiritual e fala: Deus, transforma o meu coração, me ajuda nessa caminhada. Fala com o Senhor, meu irmão, porque Deus está ouvindo a sua oração. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer nesta manhã pela tua bondade, a tua fidelidade. Senhor, nós não queremos ser negligentes, nós queremos sim, ó Deus, estar atento, sermos cuidadosos com a nossa vida espiritual, no cuidado com o nosso irmão, no cuidado com a nossa família. Pai, nós queremos de fato e de verdade praticar toda a tua palavra, que o Senhor nos ajude no poder do teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo, o mesmo Espírito que esteve com o Senhor Jesus, esteve com os apóstolos, Senhor, nós cremos que é o mesmo que está conosco, nós somos morada desse Espírito, templo do Espírito Santo. Por isso, Senhor, que toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, Senhor, sejam dirigidas pelo teu Santo Espírito. Pai, assim nós oramos, crendo e confiando na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus.